a todos. Nossa equipe ficou responsável pelo 14º caso clínico. A equipe é composta por Alissa, Daniel, Érica, Jussara e Larissa. Pode passar. E o caso clínico se refere a um homem de 62 anos, que é portador de diabetes mellitus, a qual está em tratamento com insulina. Ele chegou ao consultório com a queixa de diplopia e dificuldade para abrir o olho esquerdo. E no exame físico, se constatou que a visão dele fica normal ao fechar qualquer um dos olhos. Além disso, o reflexo fotomotor direto e consensual estava normal, bilateralmente, e o olho esquerdo dele apresentava uma pitose palpebral e um estrabismo divergente. O exame neurológico não apresentou qualquer alteração evidente. Bom, os sintomas que ele apresentou, os sinais que a gente pode notar, foi a questão do estrabismo divergente, que é quando o olho sai do estado normal de convergência e acaba apontando para fora ou para dentro. No caso do divergente, ele aponta para fora. E a questão da pitose, que foi a pálpebra caída devido a uma fraqueza no músculo levantador da pálpebra, que é como está aparecendo aí agora. E o sintoma foi a questão da diplopia relacionada por essa dupla imagem que o cérebro recebe e acaba se confundindo. Obrigado. Bom dia, gente. Meu nome é Érica e eu vou falar um pouquinho das síndromes que podem estar relacionadas com o nosso caso apresentado. Na nossa pesquisa bibliográfica, a gente identificou mais de uma síndrome que poderia se encaixar nos sintomas que foram apresentados. E aí, uma dessas síndromes que a gente identificou foi a síndrome de Verwer. Porém, além dos sintomas que o caso apresentava, ela também era caracterizada por midríase, que é, no caso, o acometimento da pupila. Como no nosso caso não é acometido a pupila, a gente achou que se encaixava mais a síndrome de nervos cranianos, com disfunção do terceiro nervo craniano, que seria do oculomotor. E aí, nessa síndrome, vão ser apresentados os seguintes sinais e sintomas: a diplopia, a pitose palpebral e o estrabismo divergente. Por questão de organização, a gente preferiu que a explicação desses sintomas e sinais seja feita posteriormente. Pode passar. Então, para poder falar sobre a topografia, é essencial, né, a gente analisar a trajetória do nervo oculomotor, que é o terceiro nervo craniano, e eu fiz essa animação para a gente ver. O nervo oculomotor, ele sai aqui do sulco contínuo mesencefálico, então eu vou fazer um corte para a gente ver o mesencéfalo, aqui a parte anterior, e depois aqui a vista posterior. Esse nervo está localizado na parte dorsal, próximo do colículo superior, e ele possui dois núcleos, né? Um núcleo parasimpático e um núcleo motor-somático. Essas fibras, elas vão passar aqui no meio do mesencéfalo, atravessando aqui a porção medial do núcleo rubro, saindo aqui no sulco, né, interpenicular, aqui na substância, próximo da substância negra. E aí ele vai sair lá no mesencéfalo e vai passar entre as artérias, né? A artéria cerebral posterior média e ali na parede lateral do seio cavernoso. Aqui ele vai se bifurcar, né, no ramo superior e no ramo inferior, entrando aqui na parte orbital pela fissura orbital superior. E nossa possível diagnóstico é que não seja uma lesão no núcleo, porque poderia atingir, né, essas outras estruturas aqui que estão muito próximas e dar outros sintomas, né? Então, a possível causa poderia ser aqui, ó, nessa parte aqui, antes da bifurcação, porque o nervo vai ser todo comprometido, então vai ter uma desmineralização. E a preservação pupilar, ela é explicada pelas fibras pupilares que vão estar nessa parte aqui, e elas estão mais periféricas e também são parasimpáticas, então vai estar mais próximo do suprimento sanguíneo e isso vai receber nutrição de vasos circundantes. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho das funções do nervo oculomotor para vocês. O oculomotor, basicamente, ele é responsável por inervar a maioria dos músculos relacionados ao bulbo ocular. Então, aqui relacionados aos músculos extrínsecos, a gente tem que ele faz a inervação do músculo levantador da pálpebra superior e justamente a paresia desse músculo vai ocasionar a pitose palpebral, que a gente viu lá no nosso paciente. Além disso, o nervo faz a inervação do músculo reto superior, músculo reto inferior, músculo oblíquo inferior e músculo reto medial. Reparem aqui que o músculo reto medial ele é inervado pelo nervo oculomotor e o músculo reto lateral é inervado pelo nervo abducente. Então, justamente por a gente ter um acometimento do nervo oculomotor e o nervo abducente se apresentar normal, vai ter a abdução aí desse olho, e o que é caracterizado pelo estrabismo divergente que a gente também viu no nosso paciente.
Além disso, por causa do estrabismo, ocorre a diplopia, que o nosso paciente também se queixou ali na anamnese, que é justamente pela formação de duas imagens. Além disso, na outra imagem, a gente vai ver os músculos intrínsecos do bulbo ocular, que o nervo oculomotor também faz a inervação, que seriam os músculos ciliares ali, onde está apontado como corpo ciliar, e ali onde está a flechinha da íris seria o músculo esfíncter da pupila. Pode passar, por favor. A gente agora trouxe também um pouco sobre o reflexo fotomotor. No caso do nosso paciente, o reflexo fotomotor não foi acometido, porém ele é importante para o diagnóstico diferencial. Então, basicamente, o reflexo fotomotor, ele é muito importante para o nosso dia a dia, porque a partir dele o nosso olho consegue controlar a quantidade de luz para a formação da imagem. Então, no caso do teste do reflexo fotomotor, a gente faz um estímulo luminoso na pupila do paciente. E no caso do reflexo fotomotor direto, a pupila estimulada faz a miose, então ela se contrai. E no caso do reflexo fotomotor indireto ou consensual, a gente estimula uma pupila e a pupila não estimulada faz a contração. Então, no caso de um indivíduo sem qualquer tipo de alteração, os dois reflexos estariam presentes. E por causa do tempo, eu não vou me aprofundar muito na via, mas basicamente o que a gente precisa saber é que o estímulo é levado pelo nervo óptico até a área pré-tectal, lá no mesencéfalo, e ocorre a sinapse com o núcleo de Edinger-Westphal. E a informação da contração é levada pelo nervo oculomotor até o músculo esfíncter da pupila para realizar essa contração. Então, no caso de um reflexo fotomotor direto, a sinapse, o núcleo de Edinger-Westphal que realiza a sinapse, ele é homolateral, e no caso do reflexo fotomotor indireto, ele é contralateral. E a gente também reforça aqui a importância do reflexo fotomotor, porque ele é um dos testes, ele é um dos reflexos testados no caso de morte encefálica, já que a gente precisa verificar se o tronco encefálico deixou realmente de realizar sua função. Então, reunindo, né, todas essas informações, esses sinais e sintomas, e especialmente o fato de o nosso paciente ser diabético e ele apresentar sintomas específicos de lesão no terceiro nervo craniano, né, o nervo oculomotor, faz a gente, né, entender que houve uma paralisia do terceiro nervo craniano, do lado esquerdo, onde aconteceu, né, os sintomas, causada provavelmente por uma hiperglicemia, né, que vem decorrente da diabetes, que levou a um fluxo inadequado nos vasos sanguíneos e causou uma isquemia que afetou esse nervo craniano. E aí a gente, com as nossas pesquisas bibliográficas, encontramos a hipótese diagnóstica, né, que a gente achou que fosse concordante com o nosso caso, que é essa neuropatia craniana diabética. Pode passar. Obrigada. Existem vários tipos de neuropatias, na verdade, né, relacionada à diabetes, mas dentre as neuropatias cranianas, o terceiro nervo craniano, ele é muito frequentemente afetado, né, e assim, os sintomas que são relacionados a ele são principalmente diplopia, pitose palpebral e estrabismo, que foi exatamente os sintomas que o nosso paciente apresentou. E existem várias classificações para essas neuropatias, e a gente acha que seja uma mononeuropatia, ou seja, uma neuropatia diabética focal, por ter afetado apenas um nervo, que foi somente o nervo oculomotor. Essa condição específica, ela tem uma maior prevalência em pacientes idosos, o que também é outro achado, né, que tem concordância com o nosso caso, porque o nosso paciente é idoso, ele tem 62 anos de idade. E, além disso, como Sara comentou anteriormente, essa preservação da função pupilar é importante para a gente ter um diferenciamento, né, uma diferença de diagnóstico em relação a essa neuropatia craniana decorrente de diabetes ou de compressão. Porque na diabetes, ela é preservada porque as fibras que nervam os músculos de esfíncter pupilar, elas são localizadas na periferia. Então, se fosse uma compressão, provavelmente teria sido afetada a pupila, só que ainda assim precisaria de mais testes para poder confirmar esse diagnóstico. Porém, essa foi a hipótese que a gente encontrou. Essas são nossas referências e muito obrigada pela atenção. Rapaz, acho que eu vou compartilhar esse vídeo das apresentações de vocês com os residentes, assim, impressionante.